Muito boa noite, abençoado. Que maravilha estar aqui gravando esse vídeo para você com todo carinho, né? Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Então pega a sua Bíblia e vamos juntos, né? Ler a palavra de Deus e entendê-las e praticá-las, não é verdade? Você que está me vendo, muito boa noite. Declaro você reinando em vida na mais perfeita vitória em Cristo Jesus. Tá bom? Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você que está em Cristo Jesus não é mais uma velha criatura, mas é uma nova criatura. Não há condenação para você, que você está em Cristo Jesus. Não é verdade? Você não está com Cristo, porque estar com Cristo é como uma pessoa estivesse com a outra. Ela vai embora e você permanece sozinha. Mas você está em Cristo. Aonde você for, ali está Ele também. Não é verdade? Mas isso, aqueles que segundo a carne anda, não está em Cristo. Mas o segundo o Espírito de santidade. Porque o sangue dele te verteu. O sangue dele verteu para que você tivesse perdão das suas ofensas. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, a lei de Cristo Jesus nos dá vida, né? O Espírito de Deus nos dá vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado. Te livrou também da lei do pecado. Não é verdade? A lei de Cristo te livrou do pecado. Você não tem mais pecado. A não ser que você queira viver debaixo da lei, debaixo dos rudimentos de homens, que mandam você fazer isso, fazer aquilo e tal. E eles mesmos não fazem. Mas na lei de Cristo, na lei do Senhor Jesus Cristo, te dá vida, né? E te livra do pecado e da morte. Então aqueles que morrem não estão em Cristo. Aquele que ressuscita também está em Cristo. Aquele que ressuscita. Há uma morte, há uma ressurreição. A pessoa está em Cristo, ela dá vida, né? Te livra do pecado e da morte. E está em Cristo, está em graça, no Senhor Jesus Cristo. Não precisa fazer alguma coisa para você ter a salvação, mas você crê no sangue vertido de Cristo, que te livrou, te predestinou, te justificou, te lavou, te redimiu. Não é verdade? Está escrito em Efésios, né? No outro vídeo que você viu anteriormente, falo sobre isso. Versículo 3: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele veio em semelhança de carne, como você também é semelhança de carne. Porém, as pessoas querem que o pecado esteja sobre ela, porque vive falando sobre isso. Você é justificado debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, e em Cristo você é uma nova criatura, te livrou do pecado e da morte. Então você tem que desfazer isso da sua carne, o pecado na carne. Desfaça ele. Seja um novo homem, uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Vendo que os seus olhos nunca viram além do véu. Não é verdade? Não vendo que os seus olhos veem e creem. Porque isso é passageiro, isso acontece, é um momento. Antigamente, você primeiro era espírito, depois carne. E você vai voltar a ser espírito. Então você tem que dominar a sua carne. Porque aqueles que estão na carne não agradam a Deus, pois faz a vontade da carne. Versículo 4. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Tá bom? Diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que lei que é essa? Lei de Cristo. Já falei anteriormente. Vou até voltar um pouquinho lá. Porque a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito de vida. É a lei do Espírito de vida. Então fala no versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então a lei do Espírito de vida está em você. Você tem que cumprir a lei do Espírito, não da carne, dos homens, que faz rudimento, que faz isso, óleo ungido, sal grosso, tal e coisa. Não, não. Você tem que fazer sim a lei do Espírito de vida, que é de Jesus Cristo em vós. É o Espírito de Deus em vós. Então faça isso. É essa lei que você tem que cumprir, fazendo a vontade de Deus, não a vossa vontade, não a sua própria vontade. Porque se for pela nossa própria vontade, andamos sempre em erros. Porém, aí você pergunta: ah, não somos falhos? Sim, a nossa carne é falha. Mas você tem que fazer esse corpo se desfazer do pecado. Entendeu? Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aquele que está na carne gosta de receber bênçãos materiais, carro, casa, essas coisas. Mas aquele que está em Espírito, aquele que está em Cristo Jesus, né, não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Então, gosta das coisas do Espírito. Você está lendo a palavra de Deus, é Espírito. Então você quer fazer as coisas do Espírito. O que é? Evangelizar, falar da graça do Senhor Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, ter amor por Cristo. Porque você nada leva neste mundo. Você nada trouxe e nada vai levar. Aí você pergunta, aí você chega para mim e fala: mas eu tenho que ter, eu tenho que aproveitar. Sim, é verdade, com certeza. Mas não pode andar segundo a carne. Vícios, jogatinas, palavreado feio, obscenas, coisas obscenas, cobiçando, beberrões. Isso não. Isso não. Você não pode fazer isso porque é vontade da carne. Enganar as pessoas usando a palavra de Deus é coisas da carne. Você vai pagar pela carne. E se você andar em espírito, você vai falar a verdade. Você não vai ficar para magoar as pessoas. Você vai falar a verdade. Mesmo que isso venha a ser dolorido. Mas é a verdade. Né? Declaro você entendendo a sua palavra. Versículo 6, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, a inclinação, você se inclina para a carne fazendo coisas da carne, você rapidamente, automaticamente, você corre para a morte. Você vai morrer. Eu vou morrer como? Não só no físico, também no espiritual. Tu morres. Mas se você faz a vontade e inclinação para o Espírito, ele dá vida e paz para você. Você vai viver em paz. Em toda circunstância que você se encontra, você vive em paz, em vida. É tão gostoso a gente viver em paz, na verdade, abençoado. Assim declara você, entendendo essas palavras, para viver em paz. Aí a pessoa pergunta: mas eu tenho essa paz. Jesus mesmo disse: a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, porque o mundo dá uma paz para você, tão passageira, rápida, um salário de dedo. Você tá com os amigos, tá aquela paz, tá. Quando você entra no seu quarto, no escuro, você chora. Você relembra que não tem paz. Você entra na sua casa, aquela briga, aquela contenda, não é essa a paz que Jesus veio lhe oferecer, como está lhe oferecendo agora. Então inclina-se para as coisas do Espírito e você vai ter vida e paz. Está entendendo? Declaro você que a mente de Cristo entender. Versículo 7. Vamos lá. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se você está fazendo a vontade da carne, você se torna inimigo de Deus. É inimizade. O que é uma inimizade? Não tem amizade. Você vai sofrer. Você não vai ter paz contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, à lei do Espírito. Lembra que eu falei antes atrás? A lei do Espírito. A vontade da carne, fazer as coisas da carne, não é vontade de Deus. E nem a verdade pode ser. Na verdade, não pode ser, não tem como.
Ah, mas eu faço o jejum. É vontade da carne, ficar sem comer. Deus deu os alimentos para que você coma. Ah, mas eu fazendo jejum, você espiritual. Não, você não vai ser espiritual. Você vai ser um rapaz com fome. Só isso. Não vai fazer a vontade. Não é essa a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é que você faça a vontade de Deus. Ah, mas jejum é de Deus. Não. Jejum simboliza tristeza. É verdade. Vou explicar depois, mais para frente. Versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ora, você vai fazer um jejum. Ah, eu não vou comer porque isso não agrada a Deus. Ele quer que você fique bem. Ah, mas eu não sinto jejum, eu sinto poder. Não, você não sente nada, você sente fome. Desculpa, mas não é essa a vontade do Espírito. É que você, a vontade do Espírito é que você fale. Apóstolo, ele falou para o apóstolo Paulo, não cale-se, fale. Não é? Apóstolo Paulo não jejuava. Quando ele conheceu a graça do Senhor Jesus Cristo, quando automaticamente Jesus chamou ao terceiro céu, ele recebeu a graça, ele não jejuou mais. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Precisa ver se o Espírito de Deus habita em você, amado. Veja isso dentro de você, analisa, pensa um pouco. O Espírito de Deus está em você. Você vai ver o fruto do Espírito Santo, aí sim você vai ver se realmente o Espírito de Deus está em você ou não. Aí fala mais. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. De quem que é se não é dele? Eu faço uma pergunta. Se esse tal não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é de Cristo. Não é de Jesus. Precisa ver isso. Tem um espírito homem que faz a vontade da carne, depois fica, ah, meu Deus. Não. Eu li agora. O que faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. Deixa a vontade carnais e volta a reconciliar-te com Deus. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça de Deus. Versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito dentro de você está vivo por causa da justiça de Deus. Então você é um abençoado, você é escolhido por Deus. Ele te justificou, te limpou, te lavou pelo sangue dele. Então você tem o Espírito de Deus. Se você crê nas palavras que eu falo, você é selado com o Espírito da promessa. Em Efésios. Você sabe muito bem, deixa ali isso aí. Aí diz mais. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Abençoado. Muito, muito sério isso, versículo 11. Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo habita em vós. Então aquele Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele habita em vós. Se é que habita em você, amado. Isso tem que ver. Se habita em vós. Ressuscitou, e Cristo também vivificará o vosso corpo mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Abençoado. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo habita em você. Então vivifica em você Jesus. Viva feliz, viva em paz, na paz de Cristo, não na paz do mundo, que o homem lhe oferece um monte de dinheiro, um monte de coisa, mas não é assim. É Deus em vós, Jesus Cristo em vós. Amém, abençoado? Eu vou parando por aqui, que está findando o meu tempo, mas eu declaro vocês, reinando em vida, na mais perfeita vitória em Cristo. Na outra oportunidade, continuarei com esse estudo maravilhoso que vai fazer bem à sua vida, à sua alma e aos seus familiares, porque eles são abençoados e você também. Muito obrigado, abençoado. E declaro vocês todos reinando em vida, na mais perfeita vitória, uma ótima noite. Declaro hoje sendo a melhor noite para você e amanhã declaro já o melhor dia. Glorifica a Deus no Espírito, porque Jesus vive em vós. Muito obrigado, abençoado. Tchau.